Oi, pessoal! Hoje o professor Carlos vai falar para vocês sobre as diferenças de comportamento vegetal em diferentes regiões, em diferentes climas. Vamos dar uma conferida? E aí, pessoal, tudo certo? Pessoal, vocês já se perguntaram por que algumas plantas da mesma espécie respondem de forma diferentes quando em regiões diferentes? E não só regiões, por exemplo, do nosso Brasil, mas também dentro de microclimas diferentes. Por exemplo, eu moro em Porto Alegre. Algumas plantas minhas, que eu tenho aqui da mesma espécie do que plantas do professor Júlio, por exemplo, que mora numa casa que fica numa região baixa, tem uma insolação diferente, tem entrada de vento diferente, e eu moro numa região mais alta. Eu moro num apartamento alto, então eu tenho muito vento, tenho uma insolação que também não tem os mesmos horários que as dele. Por que as plantas podem responder diferentes a isso, certo? Primeira coisa que a gente tem que entender é uma coisa. As plantas têm um sistema fisiológico e elas precisam manter um equilíbrio desse sistema, certo? Em fisiologia, a gente chama esse equilíbrio de homeostase. A homeostase, pessoal, parece assim uma coisa muito além, né? Mas nada mais é do que manter um certo equilíbrio da planta como um todo, certo? De todos os sistemas. Da absorção das raízes, da passagem de seiva das raízes, da passagem de seiva da folha até as raízes ou tronco, certo? Então, e o sistema imunológico da planta, a produção hormonal, é manter um certo equilíbrio disso. É um meio interno que a gente diz que é relativamente estável. E para que ela tenha que manter esse equilíbrio, ela vai responder diferente. Tá legal? E um exemplo que eu gosto de falar bastante é que é o seguinte: eu trabalhei muitos anos na quantificação de compostos vegetais, ou seja, encontrar o que a planta produz e o quanto ela produz desses componentes. Eu sou farmacêutico bioquímico, então eu trabalho bastante com desenvolvimento de fármacos. E para desenvolver fármacos, a gente tem que saber o que tem, né, dentro daquele composto todo, daquela miscelânea ali de substâncias que a planta produz, por exemplo. E uma coisa que sempre me chamou a atenção era pegar plantas de uma determinada região do estado e ver que alguns daqueles componentes estavam numa determinada concentração. E muitas vezes eu pegava de uma outra região ou de outro estado e aqueles componentes estavam em concentrações muito mais altas. Muitos desses componentes são hormônios vegetais. Mas por que existe essa diferença? Bom, é bem importante que a gente saiba que a planta, ela, para manter esse processo de equilíbrio, de homeostase, ela vai produzir aquilo que for necessário para ela manter esse estado. Então, se ela está numa região que tem muita seca, muita insolação, ela vai produzir uma série de hormônios e estruturas de forma a se manter bem naquela região. Agora, se ela se mantém numa região mais úmida, que não pega tanto sol, ela vai ter que se preparar também para essa situação. Então, essas diferenças em relação a climas e as condições onde a planta se encontra vão fazer com que ela produza substâncias diferentes e que ela reaja de forma diferente para que ela consiga manter a sua saúde. A planta sempre vai tentar manter a sua saúde, tá legal? E essas diferentes substâncias vão gerar diferentes características que serão expressas pela planta. Então, se eu tenho muito sol e menos água, eu vou tender a ter folhas menores. Ela pode brotar super bem, mas eu vou ter entrenós menores também, certo? Já numa região com menos sol, uma região que eu tenha muita umidade, dependendo da espécie, em comparação com aquela que eu acabei de falar, ela pode ter brotações mais compridas. A planta está se esforçando bastante ali naquele processo para fazer com que ela coloque massa verde, para que essa massa verde receba o sol e possa fazer fotossíntese e gerar aí seus materiais, suas moléculas orgânicas. Então essa planta também vai tender a ter folhas maiores, certo? Então temos respostas diferentes. Nos próprios microclimas, em diferentes locais da mesma cidade, acaba mudando também. Imagina dentro da própria casa. A gente não ouve falar muito que eu tirei minha planta de um lado do viveiro e coloquei lá no outro. Só que se tu parar para pensar, quando tu fez isso, muitas vezes tu tirou, por exemplo, 2 horas de sol por dia dessa planta. Essa planta, por ter tirado o tempo de sol e daqui a pouco por pegar menos vento, o que vai acontecer? Ela vai estar com o substrato mais úmido por mais tempo e ela vai pegar menos sol. Gente, mudou todo o sistema fisiológico da planta. Agora a planta vai ter que se adaptar a essa nova situação. Se nós pensássemos numa árvore, tu não faz isso com a árvore, né? A gente sabe que até tem locais que faz, mas via de regra, todas as árvores que a gente conhece, a maior parte, cresceram, desenvolveram no local e ali elas desenvolvem o seu sistema e a sua forma de trabalho. Então, a partir do momento que nós fizermos com que essa planta mude sua forma de trabalho, ela também vai mudar a sua forma de resposta. Não necessariamente isso vai ser ruim,
Muitas vezes a planta está numa condição que para ela não é a melhor e tu consegue perceber isso. A planta pode estar apresentando pragas muito frequentemente, a planta pode estar apresentando brotações fracas, ela pode ter uma série de características que ela vai te mostrar. E se tu tiver em contato com essa planta frequentemente, muitas vezes tu vai mudar ela de local dentro do teu viveiro e ela vai ter outra expressão. Ela vai modificar os genes que ela vai estar expressando, modificar os hormônios que ela está produzindo, ela vai mudar o sistema imunológico, ela vai mudar a microbiota do solo, que vai ser diferente. Porque a partir do momento que tu tenha diferentes condições de umidade, temperatura e nutrientes, a tua microbiota também muda em relação a isso. Nós temos o que nós chamamos de temperatura, pH ótimo, certo? Que vai fazer com que a gente tenha diferenças tanto na planta quanto na microbiota. Lembrando que isso vai fazer toda a diferença aí para o nosso cultivo. Tá legal? Espero ter ajudado mais um pouquinho e até a próxima, pessoal. Até mais!